aí, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma videoaula de matemática e hoje a gente vai ver exemplos de propriedades da potência e radiciação. Então, bora pro vídeo? Bom, gente, o nosso primeiro exemplo é: simplifique cada expressão reduzindo a uma única potência. Letra A. 2 elevado a 7 vezes 2 vezes 2 elevado a 4. Bom, aqui a gente tem um produto de potências de mesma base. Logo, a gente deve repetir a base e somar os expoentes. Aonde não tem expoente, como é o caso aqui, ó, a gente coloca 1. Então, vamos lá. 7 mais 1 mais 4. Isso vai dar igual a 2 elevado a 7 mais 1, 8, mais 4, 12. E como a questão pede para reduzir a uma única potência, esse aqui já é o nosso resultado. Letra B, nós temos 3 elevado a 5 sobre 3 elevado a 2. Esse símbolo aqui da fração significa divisão. Então, isso daqui é o mesmo que 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 2, certo? Logo, se é uma divisão de potências de mesma base, a gente repete a base e diminui os expoentes. Vai ficar 3 elevado a 5 menos 2, 3. Na letra C, percebam que a gente tem aqui uma fração, onde nessa fração a gente tem no numerador uma multiplicação de potências de mesma base, no denominador a gente também tem uma multiplicação de potências de mesma base. Então, vamos fazer o passo a passo aqui. Primeiramente, a gente vai reduzir a uma única potência o nosso numerador. Lembrando que aqui, onde não tem expoente, é porque é o número 1. 7 mais 1 mais 2. E na parte de baixo a mesma coisa, repete o 3, 6 mais 2. Agora, na parte de cima nós vamos ter 3 elevado a 7 mais 1, 8 mais 2, 10. E na parte de baixo nós vamos ter 3 elevado a 6 mais 2, 8. E isso vai ser igual a, na letra B, percebam que a gente utilizou isso aqui como uma divisão, porque significa divisão. Logo, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Isso aqui é o mesmo que 3 elevado a 10 dividido por 3 elevado a 8, que vai ser igual a 3 elevado a 10 menos 8, já que na divisão de potências de mesma base, a gente repete a base e diminui os expoentes. Logo, isso aqui vai dar igual a 3 elevado a 2. Na letra D, nós temos 5 elevado a menos 2 vezes 5 elevado a menos 5, dividido por 5 elevado a menos 1. Como aqui as bases são iguais, nós vamos utilizar novamente a propriedade da potência da multiplicação e a propriedade da potência da divisão, certo? Então, vamos lá. Iniciando pela propriedade da multiplicação, a gente vai ter aqui, repete a base, que é 5, e soma os expoentes, menos 2 mais menos 5, certo? E aí eu vou repetir essa parte envolvendo divisão. Para a gente fazer ela depois. Agora, a gente vai ter 5 elevado a menos 2, fazendo o joguinho de sinal, mais com menos, menos 5. E vou repetir aqui, dividido por 5 elevado a menos 1. Isso vai dar igual a 5, menos 2 menos 5 vai dar menos 7, dividido por 5 elevado a menos 1. E agora, por último, a gente faz a propriedade da divisão de potências de mesma base. Repito a base e diminuo os expoentes. Menos 7, menos 1. Isso vai dar 5 elevado a menos 7, menos com menos, mais 1.
igual a 5 elevado a menos 7 mais 1, menos 6. E para encerrar o nosso exemplo 1, a letra E traz uma potência de potência e traz aqui uma divisão de potências de mesma base. Vamos iniciar resolvendo essa potência de potência. Nós vamos ter 10 elevado a 2 e depois tudo elevado a 7. Então, quando a gente tem potência de potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 7, 14, dividido por 10 elevado a 4. E aí, aqui nessa divisão, a gente repete a base e diminui os expoentes. 14 menos 4. 10 elevado a 14 menos 4, 10. Então, nosso resultado é 10 elevado a 10. O nosso exemplo 2 pede: calcule as potências com expoentes negativos. Letra A, 5 sobre 3 elevado a menos 4. Quando a gente vai calcular uma potenciação com expoente negativo, nós vimos na aula passada que a gente deve inverter a base, ou seja, 5 sobre 3 vai virar 3 sobre 5. E aí o expoente que estava negativo passa a ficar positivo. E agora a gente calcula. 3 quintos elevado a 4, isso é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 sobre 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, igual a 81 sobre 625. Letra B, 4 elevado a menos 3. Quando a gente tem a base sendo um número inteiro, então a gente escreve o 1 aqui, que é como se fosse o 1 que estava invisível no denominador, certo? E agora sim, a gente inverte a base, fica 1 sobre 4 elevado a 3 positivo. Agora, 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1. 4 elevado a 3, 4 vezes 4 vezes 4. Isso é igual a 1 sobre 64. Exemplo 3 agora, entrando em radiciação. Letra A. Raiz quadrada de 256 sobre 324. Bom, a gente sabe que quando a gente tem uma raiz de uma fração, basta separar em duas raízes, né? E aí a gente calcula a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. Calculando a raiz quadrada de 256, bom, nós temos o seguinte: 256 é divisível por 2, que dá 128. 128 é divisível por 2, que dá 64. 64 é divisível por 2, que dá 32. 32 por 2 dá 16. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4, por 2, 2, por 2, 1. Agora, agrupando de 2 em 2, já que é raiz quadrada, nós temos 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. E aí, cancelando os expoentes com o índice da nossa raiz aqui, nós temos que a raiz quadrada de 256 é 16, que é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E aí, a raiz quadrada de 324, fazendo a decomposição em fatores primos do 324, nós temos 324 é divisível por 2, que dá 162. 162 é divisível por 2, que dá 81. 81 é divisível por 3, que dá 27. 27 é divisível por 3, que dá 9. 9 é divisível por 3, que dá 3. 3 é divisível por 3, que dá 1. E aí, juntando de 2 em 2, nós temos 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Cancelando os nossos expoentes 2 com o nosso índice, nós temos 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Então, a raiz quadrada de 256 sobre 324 é 16 sobre 18. E aqui a gente ainda pode simplificar essa raiz
por 2, que vai dar 8 nonos. Letra B, raiz cúbica de 0,027. Isso aqui vai ser o mesmo que a raiz cúbica de 27 sobre 1000. 1000 porque os 3 zeros aqui são equivalentes às 3 casas decimais que nós temos. E aí a gente mais uma vez separa em duas. E aí nós vamos ter que calcular a raiz cúbica de 27 e a raiz cúbica de 1000. Decompondo 27, nós temos 27 é divisível por 3, que dá 9. 9 é divisível por 3, que dá 3. 3 é divisível por 3, que dá 1. Juntando de 3 em 3, porque nós temos aqui uma raiz cúbica, isso dá 3 elevado a 3. Cancelando o expoente com o nosso índice, a raiz cúbica de 27 é 3. E a raiz cúbica de 1000? 1000 é divisível por 2, que dá 500. 500 é divisível por 2, que dá 250. 250 é divisível por 2, que dá 125. 125 é divisível por 5, que dá 25. 25 é divisível por 5, que dá 5. 5 é divisível por 5, que dá 1. E aí, mais uma vez, como a raiz é cúbica, agrupando de 3 em 3, nós temos 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Cancelando expoente e índice, 2 vezes 5, 10. Logo, a raiz cúbica de 0,027 é 3 sobre 10, ou a escrita em decimal, que é 0,3. No nosso quarto e último exemplo, nós temos: calcule 32 elevado a 2/5. Como nós vimos na aula passada, 32 elevado a 2/5, isso é a mesma coisa que você escreveu 32, escreveu radical, e aí esse 5 passa a ser índice, o 5 que é denominador, e o 2, que é numerador, passa a ser expoente. E aí com isso nós temos raiz quinta de 32 vezes 32, já que 32 ao quadrado é 32 vezes 32. E aí a gente separa aqui em duas raízes, raiz quinta de 32 vezes raiz quinta de 32. E agora calcula. Decompondo 32, nós temos 32 dividido por 2, 16, dividido por 2, 8, dividido por 2, 4, dividido por 2, 2, dividido por 2, 1. Já que aqui é raiz quinta, a gente agrupa de 5 em 5. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 5. E aí, a gente cancela o expoente com o nosso índice. E aqui a gente sabe que as duas raízes são raízes quintas de 32. Então, é porque aqui o resultado é 2 vezes, aqui o resultado também é 2. Que vai dar 4. Ou seja, 32 elevado a 2/5 é o mesmo que a raiz quinta de 32 ao quadrado, que é igual a 4. E assim, pessoal, eu encerro mais uma videoaula. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Se inscrevam no canal e deixem o like. Tchau, tchau!